eu tive que segurar o choro, né? Porque a vontade que eu tinha de chorar ali, abraçar aquele cara. Falei, puxa, eu sempre quis ter uma família, eu quis ter um pai, eu quis ter, né, uma família amorosa, um lar, né? A minha casa, para mim, era mais um abrigo do que um lar, né? Na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia, né? Então, eu era mais imaturo, tal, né? Eu não tinha a cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? E ninguém da família se perdeu, né? Então, assim, eu tenho mais 2 irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí aquilo me fascinou, né? Me fascinou pra caramba aquilo. E ele pegou, marcou, falou, olha, tal dia eu vou te buscar, né? Em frente, eu morava no bairro da Pompeia, né? E na Avenida Pompeia tem uma igreja, né? Não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia, com Alfonso Bovero, né? E eu não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, vou passar lá e vou te buscar e você vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar. Né? E eu me senti super importante naquele dia, né? E eu peguei, me arrumei pior ainda. Falei, fui mais maltrapilho ainda. Falei, poxa, eu quero ter certeza, né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. Esse então, cara que foi falar contigo aí, esse cara que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também? Tu reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela época, não. Tá. Ele já tinha um cargo importante, né? Mas não era um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Tá. Você atribui o sucesso dele a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Porque se ajudam muito, eles se ajudam, eles se protegem. É parecido com uma maçonaria nesse sentido, né? Ah, é pior. Pior? Vamos supor... que eu vou abrir outro parênteses, tá? Tá. Beleza? Então tá bom. Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, Isso. com o medo, Isso, paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8 mil por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas... Eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento. Rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né? Que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele era o empalador. O empalador. Pode crer. Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual do adreno, para extrair o adrenocromo, né? Você tem que aterrorizar a vítima, né? De preferência são crianças, né? Na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho vamos te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo monstros. Mas eu tô S.A., né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então, eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece.
O Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. É, cientologista, né? Pois Tem é, mas alguma coisa a ver? eu tô dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? claro. Não,